excelente. Então agora a gente consegue chegar lá. Vamos lá. Bom, para você que chegou agora, para você que está aí em casa, ansioso para saber sobre esse ensino, que para mim é um dos maiores ensinos bíblicos, que é anônimo aos nossos olhos, é passado pela igreja de uma forma totalmente incoerente. Ninguém ensina, ninguém fala sobre o caso. Está em crescente em alta as visões dentro da internet, as visões dentro da igreja, as visões do concílio de Deus também, que os profetas também ali tomariam de concílio, reuniões, e trazendo a essência de visões de Deus estranhos. Essas visões têm acontecido em todo o mundo. São visões que trazem o povo a caminhos de Coré. E hoje está em alta. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as visões celestiais, humanas e visões infernais. Pastor Júlio, infernais? Sim, existem visões infernais. São visões que trazem ao homem um conceito espiritual, não na ética cristã e divina, mas traz ao homem a contenda, dissensões e heresias. Você que está em casa, pega a Bíblia e vem correndo. Abra a Bíblia em Joel 2:28. Vamos ver o que está escrito ali nessa palavra que traz a essência da manifestação do Espírito dos últimos dias. Vamos lá. Pois está escrito aqui: e depois disso, Joel 2:28, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Vamos voltar aqui. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e agora os jovens terão visões. Bom, se você olhar bem nesse versículo de Joel 2:28, nós vemos uma intenção de Deus para trazer o tempo de despertamento. Era necessário que acontecesse os dons de visão. E por quê? Porque quando Jesus vai subindo, ele deixa um legado de entendimento o que é verdadeiro e o que é falso. Ele diz, olha, vai vir um em meu lugar que vai testificar de mim. E esse vai direcionar vocês em toda essa verdade. Porém, esse mesmo Espírito derramarei a todo homem, ou seja, a toda criatura. Embora seja que quando Jesus ele deixa o Espírito Santo na terra, se cumpre Joel 2:28. Mas a ação do Espírito, que Pedro diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que ele diz, olha, arrependei-vos e seja batizado para que receba o dom do Espírito. O dom do Espírito, um dos dons do Espírito é a visão. Esse dom de visão traz para nós a essência e edificação da igreja, como cura, profetização, sendo separado por mestres, doutores, homens que integraram dentro da igreja uma versão diferente, uma igreja que tem compostura, que tem coluna e tem também a unção de separação do que é de Deus e do que não é. Então, automaticamente, os que têm visões, têm as visões do Espírito. Eles definem o que é de Deus e o que não é. Os mestres ensinam, os que profetizam as bênçãos para a igreja, e assim a igreja segue forte por causa dos dons do Espírito, que Pedro disse que todos aqueles que se vão ser batizados poderiam receber esses dons. Mas o que acontece nos dias atuais, o que estamos vivendo nos dias atuais, é um tempo da ignorância. Por quê? Vamos ver aqui o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos 16:9. Durante a noite, Paulo teve a visão no qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe explicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Quando Paulo teve a visão, era para que tivesse uma ajuda ao seu companheiro que estava preso na Macedônia. Nós vemos essa versão aqui, que estava vivendo a igreja perseguida e as visões de Deus estavam vivenciando um tempo novo. Ou seja, as visões estavam sendo declaradamente separadas para que a igreja crescesse em edificação, para que a ajuda da igreja em comportamento ético e moral tivesse reunidos em um só espírito, mas hoje as dissensões, as heresias, o comportamento ético dos homens pelos seus corações tem enubrecido esse tema, porque por isso que a igreja está separada. Por isso que estamos vivendo uma separação muito terrível e tenebrosa. A igreja, ela vive em separação, ela não vive em unificação. Então, os dons de visão, vamos acelerar aqui. Os dons de visão, eles servem para quê? Para trazer à igreja a essência do que é realmente o comportamento ético moral do Evangelho de Cristo. É a unificação, é o alerta de Deus para com que a igreja crescesse, como também Deus deu os alertas através também dos profetas, dizendo, avisa Israel que perecerá. Quando nós vemos as visões também que Deus deu a Jeremias, dizendo, olha, Nabucodonosor
pegará Israel e jogará cativo Israel a 70 anos de exílio. A Bíblia menciona que ele avisou o povo. Então as visões elas não veio para trazer contenda, as visões não veio para trazer discórdia, ela veio para trazer uma dimensão do que é realmente o reino de Deus unido, mas antes de acontecer alguma coisa com a igreja, ou coletivamente, ou também individualmente, Deus o alertava a igreja, para que a igreja não caísse nos pecados de Israel e também nos pecados dos deuses estranhos. Então, mas mesmo assim, o tempo foi passando, os profetas foram profetizando coisas dos seus corações e deixou a deriva o ministério de Cristo e também a sua nação. Agora, o que temos vendo nos dias de hoje? Os dias atuais são os dias como também vemos, os dias atuais vemos os dias como Israel vivia. Israel estava vivendo um tempo onde entraram no meio da igreja, entraram no meio dos apóstolos, entraram no meio da igreja santa com falsas visões, falsas profecias, e é o que está acontecendo também com a igreja do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde os demônios estão dando visões, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tendo visões dos seus corações, vivenciando um tempo de entendimento somente humano e não espiritual. Então a terra está vivendo esses dias. O maior problema nessa situação é quando dizem Salmos 39, diz, uma visão falaste um dia aos seus fiéis, disseste, cobri um guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo. Quando Deus ele dá visões, quando ele tem ele dá esse caráter a um homem, ele coloca essas visões como edificação para o teu reino. Nunca Deus dá uma visão para destruir o seu povo. Nunca Deus dá uma visão para colocar homens contra homens. Deus nunca colocou uma visão na terra para destruir homens e colocar o exílio, da igreja santa nas mãos de Satanás. Deus tem colocado esses dons de visão para que a igreja unificasse, para que o alerta sobre o povo de Deus viesse e nós colocarmos em pauta as visões de Deus para o futuro, porque visões são futurísticas. E também tem visões que trazem, que não são, tem que separar entre visões e também revelações, que são totalmente diferentes, mas as visões são futurísticas. Deus falando, olha, não passe por ali que eles vão te matar. A Bíblia menciona que quando o anjo leva José e Maria e Jesus no deserto, ele diz, olha, agora os que queriam matar Jesus morreu, agora pode voltar novamente para Nazaré e para Jerusalém. O que vemos hoje é uma dissensão entre os irmãos. Vemos uma discórdia de eu vi, eu enxerguei, Deus me mostrou. Nós vemos esse tema, esse comportamento totalmente destrutivo. Uma igreja realmente totalmente dilacerada. Os dons de Deus, as visões que nós vemos, quando Jeremias, ele fala para o povo, olha, vocês estão ficando cegos, tendo visões. Quando ele diz lá em Jeremias 14, ele diz assim, olha, então o Senhor me disse, é mentira que os profetas estão profetizando o meu nome. Eu não os enviei e não lhe dou ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões das suas próprias mentes. Está acontecendo isso. Isso está acontecendo na igreja. A igreja está sendo separada por causa de visões. Sempre hoje nós temos visões e as visões trazendo divisões. Um contra o outro, o irmão que foi no inferno, viu não sei o que tem no inferno, viu o Michael Jackson, viu a igreja no inferno, viu o outro no inferno, e traz isso com contenda e dissensões. Sendo que quando Jesus ele mostra alguém no inferno, é porque Jesus ele quer que aquela pessoa seja admoestada pela tal pessoa que recebeu essa visão. Não, sinceramente, que essa pessoa já está condenada. Pode acontecer? Pode sim. Mas vemos uma dissensão muito grande entre os irmãos. E essas visões que estão tendo ultimamente não são visões éticas e apostólicas, que quando Deus dava visão para a igreja ser edificada e se preparar do que era de ver. Lembra também nos tempos que quando João teve a visão no céu, ele viu as taças, ele viu as trombetas, ele viu também a visão dos anjos andando nas 7 igrejas da Turquia. Vemos Deus mostrar, olha, João, está acontecendo isso, agora escreve isso para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Esmirna, está acontecendo algo terrível dentro da minha casa. Então, nós estamos vivenciando esse tempo, o tempo das falsas visões que estão alerta. É uma profecia? Sim, é uma profecia. Falsas visões e falsos sonhos é uma profecia e está acontecendo a todo momento. Precisamos nos alertar acerca disso. As visões não trazem dissensão, não traz contenda. Então, quando Jeremias alertou o sacerdote de Israel, ali estava passando, para vocês terem uma ideia, a coisa é tão grave, que Deus alertou os profetas de falsas visões para que o povo parasse, para o povo não ser cativo. O que levou o povo cativo? Adoração de outros ídolos, no caso outros deuses, falsas visões, falsas revelações,
Você vai vencer, sendo que Deus não mostrou vencimento. Vocês podem ir para a batalha que vocês vão vencer, e em povo de Israel sempre perecia. Lembra do profeta velho? Nós vemos essa dimensão. Então é muito, muito, muito complicado alguém olhar e dizer assim: olha, eu tive uma visão de Deus. Quando essa visão, Deus traz essa visão, é para edificação, não é para contenda, não é para machucar alguém, não é para colocar alguém no inferno, não é para trazer dissensão. E hoje o que nós estamos vendo? Está tendo todo mundo visão, e essas visões não são apostólicas, essas visões não são celestiais, essas visões não tragam arrependimento, essas visões não trazem santidade para a igreja, e é por isso que Deus está irado com a terra. Igreja, olha só que interessante, guarda essa. Quando Paulo escreve Timóteo capítulo 4, ele diz: toma cuidado, vai chegar um espírito aí na igreja e vai dar visões para vocês, os seus corações. Esse espírito vai entrar dentro da igreja e vocês não vão ver ele. Ele vai obedecer você da luz do evangelho, vai colocar um comichão nos seus ouvidos e vão te dar visões terrenas, visões dos seus próprios corações. Então nós estamos vivendo um alerta muito, um alerta que não está, vamos falar, o sonoro, esse alerta sonoro não está abundante. Nós precisamos alertar sobre essas coisas. E hoje você vê, vai no monte, a irmã vai no monte, ela cai. Nem chegou no monte, já caiu. O outro vai lá, faz uma vigília, cai também. E começa a falar: eu tive uma visão, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas quando fecha a igreja, quando desce do monte, não vemos o mendigo pedindo pão, não vemos o andarilho andando sem roupa, não vemos a causa do necessitado, não vemos o órfão e a viúva, porque nós vemos as coisas celestiais, coisas que é para provável que não se vê, e porque aquilo que a gente vê, que a gente pode apalpar, a gente não consegue enxergar. Então realmente, essa hipocrisia que Deus está alertando na terra. Tomem cuidado, igreja, tomem muito cuidado com as visões que o povo hoje está trazendo a vocês, com visões falsas, mentirosas dos seus próprios corações, que não trazem edificação para a igreja, ao contrário, traz desordem e traz também reboliço no meio de um povo que não era para estar em reboliço, era para estar unidos numa só questão e num só objetivo. O que vemos também no livro de Provérbios, capítulo 29, 18, diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. E é isso que vem acontecendo. Por que o povo está se desviando? Por que o povo está indo para o caminho de Coré, sem enxergar o caminho que está andando? Porque não está tendo revelação de Deus. Deus não está alertando nas revelações. O povo está tendo visões para ir contra o seu irmão. O povo está tendo visões para ir contra o seu próximo. Você chega assim, quantos casos não aconteceu nas visões, dentro das igrejas que eu fui, que eu passei, e ali eu chegava ali: pastor, o que aconteceu? O que está acontecendo? A irmã do coral teve uma visão que a irmã das crianças estava transando com o obreiro, e diz que outro também teve uma visão, que aquela que teve uma visão era uma cobra colocando sabe, esses tumultos que acontecem na casa de Deus. E automaticamente, o que nós estamos vendo? Isso aqui é uma profecia bíblica. Nós estamos num tormento muito grande. E como descobrir se ela é de Deus? E como descobrir se ela é do homem? E como descobrir se ela é realmente de demônios? É simples. Quando Deus, ele fala, João escreve uma coisa interessante. João escreve assim: olha, é necessário que quando chegar esses demônios, a gente tenha a aprovação do Espírito para discernir o que é de Deus e o que não é, porque realmente muitos falsos mestres levantarão, anticristos levantarão, falsos doutores e homens que viriam atrás do dinheiro dentro da vinha do Senhor. Então nós temos uma estante de problemas. Temos falsos mestres, falsos doutores, temos pessoas tendo visões falsas, temos falsas revelações, temos obreiros reprovados dentro de cima do altar, temos adultério, fornicação, temos uma base de... A igreja está passando uma fase difícil. A igreja está passando uma situação muito tenebrosa. E agora esse tema de visões trazem divisões, hoje é assim, né? Hoje visões trazem divisões. Esse tema é um tema muito importante, é a coluna da destruição. É a coluna da destruição. Por quê? Porque muitos homens têm visão de erguer um obreiro. Deus me deu a visão que aquele obreiro será o obreiro da igreja. Vai lá com a visão satânica, levanta o obreiro, tem problema na igreja. Deus me deu uma visão que aquele ali vai ser o pastor da igreja. Aí pela visão dele levanta o pastor sem revelação divina, esse pastor vai e rouba a igreja e faz um escândalo na alma de Deus. E é por isso que o povo se desvia. É por isso que Provérbios 29, pode ler aí, está escrito: olha, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Porque não vem de Deus, não está vindo do Senhor, não vem de uma ética do Senhor, não vem de visão celestial, não está vindo de uma dimensão espiritual, está vindo humanamente.
É uma visão do seu coração. Muitas vezes, o que acontece? Vamos agora começar pelas visões humanas. O que é visão humana? Igreja, pode ter certeza de uma coisa. Se você tem raiva de alguém, se você tem um entre-eixo com alguém, se você guardar aquilo em seu coração, pode ter certeza. Você vai ter visões daquela pessoa e não vai ter visões boas. Sempre má. Se você tem inveja de alguém, você vai ter visão dela má. Se você ama muito alguém, você vai ter visão boa. Isso são visões do seu coração. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava lá no céu e eu vi Jesus abrindo. Tá, pode ser que Deus te deu essa visão. Mas às vezes pode ser a visão da sua crença. Então, como descobrir isso? Ok, vamos lá. Em cima da visão do homem, em cima da visão de demônios e ainda em cima da visão de emoções, a primeira pauta que temos que entender é que a verdadeira visão de Deus traz, vamos ver, analisa comigo, edificação, temor a Deus, primeiramente, traz o povo ao arrependimento. Essa visão que você escutou trouxe discórdia ou trouxe unificação? Essa visão que você ouviu trouxe enriquecimento para a tua alma? Trouxe arrependimento, que é um dos fundamentos principais. Ah lá, irmão, estou sendo vítima dessas visões. Lá. Eu também estou sendo vítima dessa visão. Então, trouxe arrependimento? Trouxe temor a Deus? Trouxe edificação para a tua vida espiritual? Ela te alertou acerca do perigo do pecado e da morte? Não trouxe, não falou nada disso? Então essa visão não é de Deus. Essa visão não pode ser de Deus. Deus jamais daria o dom de visão para o povo se matarem. Deus não é fofoqueiro para falar, olha, fulano ali tem pecado, vou mostrar para você ali, olha aqui, põe na internet, põe no YouTube, faz uma live que vai cagueta. Não, jamais. Quando Deus ele colocou a pauta, né, pastor Paulo, dentro da igreja, diz, Paulo, faz o seguinte, pega o cara que está com atenção destrutiva, que ele está desviando da ética, chame em oculto com duas testemunhas, fala em oculto com ele, repreenda ele, e para ele não cair no fogo da morte e tampouco da condenação. Então Deus, ele viu isso, né? Ele começou a olhar isso, ele falou, Paulo, não faça escândalo, não pega o seu irmão, não coloca no YouTube, não manda WhatsApp com a visão do seu irmão, não, chama o teu irmão em oculto. Paulo, manda o povo chamar em oculto, pega essa coisa, chame para não ter escândalo, mas hoje o cara joga na internet. Pra vocês terem uma ideia, que é tão carnal, que jogam na internet, entende? Jogam na internet, eles não chegam para a pessoa, vamos ter contato, pastor, eu tive uma visão com o senhor, é assim que procede isso, Deus manda você fazer isso. Foi assim que Jeremias fez. Jeremias, os reis não davam atenção para ele. Tampouco o sacerdote estava todo aleijado, todo mal espiritualmente. O que ele fez? Ele gritou na praça. Arrependei-vos, Israel, povo de Judá, porque é chegada a ira de Deus e vocês vão ser cativos. Porque a visão que Deus me deu, que em 70 anos vocês ficaram de cativo. Olha que visão tremenda, para arrepender. Deus traz a visão para arrependimento. Antes, para que não venha tal tormento. E isso, igreja, nossa, eu estou aqui, então. Então, assim, a boca seca aqui. Olha só. O que aconteceu também, quando a gente teve aquela visão, quando o apóstolo Saulo de Tarso, estava andando a caminho de Damasco, ele estava andando com cartas de morte, ele ia matar a igreja de Cristo. A Bíblia menciona, olha, imagina que o apóstolo Paulo ele teve o primeiro dom que ele teve, foi o dom de visão. Você sabia disso? A Bíblia menciona que ele cai do cavalo, a Bíblia diz que levam ele até a casa dos seus amigos, e ali Ananias é chamado para o Senhor, levado à casa de Paulo para ungir Saulo, no caso de setor Paulo, e cair das suas escamas, dos olhos das suas escamas, de morte. Então, antes de Ananias chegar, Saulo de Tarso teve uma visão com Ananias chegando. Foi o primeiro dom que Paulo teve. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa tremenda. O primeiro dom que Deus deu a Paulo, o dom de visão. Ele estava lá assim, cego. Ele teve uma visão. Ele cego, ele teve uma visão espiritual. Vai chegar um homem na porta. Quando ele bater aí, vocês abrem para ele. Porque eu vi esse homem chegando. Olha que visão maravilhosa. Olha que visão poderosa. Olha, gente, não dá de chorar. O poder que Jesus é algo muito impressionante, é algo que traz edificação, é algo que nos desperta, que aumenta a nossa fé. Daqui a pouco os seus amigos estavam lá, já toque na porta,
abriu Ananias, chegou com o chifre de azeite, ungiu Saulo de Tarso, arrancou dos seus olhos a escama de morte. Quando vimos também outras visões de Samuel, as visões, segundo em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Pensa atenção, Deus precisava mudar o destino de Israel. Eli, o sacerdote problemático, vendo seus 2 filhos dentro do templo se prostituindo, vendo seus 2 filhos daquela situação, olhando, para você ter uma ideia, a visão de Eli era tão carnal, que ele viu Ana orando, e sabe o que ele falou para Ana? Ana, você está embriagada essas horas? Você está embriagada? Ana, você bebeu pinga? Mas o Espírito Santo que estava orando no coração de Ana, e ele não entendeu o Espírito Santo, ele começou e não enxergou. Quando a pessoa está na carne, ela não vê mais pecado, ela não vê mais erro na casa dela, ela não vê mais erro na igreja, ela segue. Você fica assim, ó, na cadeira, tomando seu suquinho de manga. Aí, pessoal, ele estava assim, dormindo, e naquela cadeira ele vai morrer, balançando, sem visão de Deus, totalmente cego. Enquanto interessante que a história de Eli nos traz também a intenção de Eliseu. Ezequiel, presta atenção, Ezequiel, olha para cá. Quando Deus ele abre a visão de Ezequiel, quebra essa parede aqui, que atrás das paredes os sacerdotes estão fazendo coisas terríveis dentro do meu templo. Quando vemos o templo, também o primeiro templo, ser destruído por falta de quê? De visões de homens que eram para ter visões de Deus. Então trocaram o altar de Deus por Damasco. Ele está balançando a sua cadeira. Ofni e Finé se prostituindo, quem sabe estava pegando até as irmãs da igreja, né? Estava até transando com as irmãs da igreja, dentro ali perto da arca, estava fazendo uma bagunça. Enquanto vem Ana para orar, e daí ele vai xingar a Ana, fala: ei, Ana, você está embriagada. O que aconteceu? Aquele povo de Atos 2 disse o que para o povo? Vocês estão embriagados essa hora. Foi a mesma palavra que Eli falou para Ana. A mesma palavra que Eli falou para Ana. Gente, até me arrepia. Para pensar, foi a mesma palavra. Vocês estão embriagados essa hora? Essa hora vocês estão embriagados? Quando nós perdemos essa visão de Deus, para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, irmãos, a nossa casa vai para o buraco. Quando perdemos essa visão, existe a visão que você recebe, existe a visão que você tem que ter. E a maior visão não é a que recebe, é a que você precisa ter. Por quê? Porque se você não tiver visão, você não separará o que é de Deus e o que não é. Então, por isso você está nesse ensino, para vocês pegarem aquilo que edifica vocês. Olha, eu fui para o inferno e Leonardo foi 15 vezes, está lá, cortando cabelo e com um brinco desse tamanho, com 15 vezes ida ao céu e ao inferno. Será que Deus não falou para ele esse brinco aí? São visões, irmãos, visões, às vezes, muitas vezes, arrebatamentos mentirosos. Então, essa coluna destrutiva, quando Ana recebeu, ele falou que Ana está embriagada, e pecou com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo deu a condição a Ana a ter um filho, Samuel, o menino que ia tomar o conselho de Eli. Ofni e Finés ia cair depois, ia tocar na Arca da Aliança com mãos impuras. Israel também ia ser totalmente, viverá em solidão e choro, porque perderá a Arca de Obed-Edom. Então, olha a destruição que teve com um homem que deixou de ter a visão de Deus, desviou o povo. Por isso que diz em Provérbio, desviou o povo. As visões que estão tendo hoje no YouTube, essas visões que estão tendo hoje na internet, são visões para destruir, são visões para atacar seu próximo, não são visões para alertar o povo de Deus. Nós não estamos tendo hoje mais profetas que dizem: irmãos, igreja do Senhor, assim diz o Senhor na visão profética, para a igreja santificar, para a igreja buscar mais o Senhor, para a igreja ter mais temor ao teu espírito. Não tem mais isso, não existe mais isso. Não existe mais os profetas da antiguidade que avisavam o povo acerca disso. A igreja não vivia em dissensão. Quando Jesus, a Bíblia diz que era necessário que Saulo de Tarso levasse como apóstolo, agora o apóstolo Paulo, mas agora tem um menino, um homem, posso chamar de menino homem, né? Porque era uma figura muito interessante. Pedro está indo, a Bíblia menciona, olha que interessante, tem um anjo agora na casa de Cornélio dizendo: olha, o homem de Deus está na cidade. Pedro tem uma visão. Qual é a visão que Deus deu a Pedro? Pedro, já tem um anjo trabalhando lá, você vai ter que ir em algum lugar. Então, olha o seguinte, você tem que ir para a casa de Cornélio. Mas ele é gentil, ele não merece o mesmo espírito, ele não merece aquilo que o Senhor nos deu, porque não é para o povo gentil, é só para o povo de Israel. Não, Pedro, escuta só, a Bíblia diz que entra assim o véu se estende e vem uma carne de porco, e a Bíblia diz que Deus fala: coma, Pedro, na visão de Pedro,
coma essa carne. Pedro falou, mas Senhor, eu vou comer coisa. Não, longe de mim, longe, eu não quero isso aí para minha vida, eu não quero. Pedro, eu acabei de purificar isso aqui. Eu acabei agora trazendo o que Jesus tinha falado. Interessante que Jesus deu uma profecia e ninguém percebeu. Quando Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, é necessário ir por todo mundo e pregar o evangelho, por que ninguém falou, mas peraí, todo mundo como? Samaria não pode entrar. Ninguém interrogou. Todo mundo ficou assim, só escutando. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que eles não falaram, mas não pode, gentios não pode? Como que é toda criatura? Todo mundo. Sendo que só Israel pode receber. Quando aquela mulher também pede, olha Senhor, me dá um pouquinho desse pão. Ah, mas esse pão não veio para você, mulher. Você não pode receber. Mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa, que é trazido ao povo. Eu posso... Nunca vi tanta fé. Começou Deus mostrar ali, então visões, ela veio para quê? Para a edificação da igreja, para o aumento da igreja, para a solução de problemas espirituais. Esse tipo de visão que traz a irmã da segunda geração tem a visão do pastor. Ah, eu tive uma visão do pastor, eu vi ele com um demônio atrás dele, e eu vi ele com uma orelha, eu vi ele com um chifre, eu vi ele sangrando aqui, parecia que tinha feito um pacto. Tá, tudo bem. Deu essa visão? Então vai até ele. Se Deus falou para você, faz igual Ananias. Ananias vai até a casa de Saulo. Vai lá e pega esse demônio, tira. Por que você não chega? Pastor, posso orar para o senhor? Pastor, posso fazer uma visita na sua casa? Esse demônio vai cair. Ou Deus está feliz em saber que o pastor está endemoniado. Vocês estão entendendo? Deus está feliz. Parece que essas visões de hoje, Deus está feliz que a pessoa está no inferno. Ninguém faz nada. Ninguém coloca essa pauta. Ninguém consegue trazer isso daí. Ninguém consegue olhar esse tipo de comportamento. Deus não tem prazer na morte do pecador. Então são visões estranhas, né? Visões tenebrosas que traz para nós uma essência de muita coragem para o povo, né, fazer um tal tipo de coisa. Porque se você falar uma coisa que eu não falei, como ele diz em Jeremias, você vai ser condenado. A espada de Deus, ela está sobre os homens, aqueles que trazem falsas visões, falsas revelações, falsos sonhos. E isso realmente o coração do homem é enganoso, né? Então tem coisas nos nossos corações que não vêm de Deus, né? Esse aqui é o meu computador bem silencioso. Então tem coisas que não vêm do Senhor. Tem situações que não vêm de Deus. E aí que nós enganamos. Aí nós pegamos o microfone dentro do Conselho dos Santos. Eu tive uma visão. Deus me mostrou. Aí complica. Aí é bem complicado. Vamos ver agora algumas pautas, você que está em casa. Vocês vão ver agora que interessante, né, esse estudo, porque ele traz uma coisa interessante. Você lembra que a visão, lá em Daniel 8:26, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se referem os dias muito distantes. Você viu as visões de Daniel? Vocês viram as visões de Daniel? As visões de Daniel era algo marcante, ficou marcada até nos dias atuais. As visões de Daniel era profética. As visões de Daniel era assustador. Era algo que traz para a gente assim, nossa, eu vi um homem, eu vi uma águia, eu vi um tigre no Rio Eufrates. Gente, é coisa tremenda, é coisa que nos traz um temor muito grande, né? Então, eu sei que é uma profecia de velhos, jovens, terem visões, profetizar, então, mas é necessário que tome muito cuidado, porque se hoje a igreja foi formada, o diabo também abriu igrejas, existe igreja de Satanás. Se tem sacerdote de Deus, também tem sacerdote de Satanás. Se tem revelação de Deus, também tem revelação do diabo. Também não foi Satanás que colocou Jesus e translador ele do templo e falou, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu te darei, se prostrar e te adorar, e me adorares. Foi uma visão profética. Ele profetizou que ia dar, porque foi profético. Ó, visão. Foi visão profética. Por quê? Porque profecia é aquilo que vai acontecer. Então, ó, você está vendo, Jesus? Ó, tudo isso eu te darei. Então foi visão profética. Então ele profetizou. Ele pegou Jesus no pináculo do templo, arrebatou Jesus e colocou em outro lugar. Então olha que visão profética que Satanás deu para Jesus. Olha que audacioso. Uma visão para Jesus. Toma, tudo isso eu te darei. Você quer? Então olha só como que a situação. Não é brincadeira. Gente, irmãos, vocês estão fora. Vocês estão fora. Se você soubesse o que é a visão de Deus, se você soubesse o que ela traz para o povo, você ganha muitas almas com visões celestiais. Olha só como diz também Oséias 12:2, falei aos profetas, multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus-se ministro. Multiplicou a visão. Por que era necessário multiplicar a visão no tempo de Oséias? Era necessário, porque o povo não estava dando ouvido a um, tinha que dar ouvido a 2, a 3. Se você vê que interessante,
você vê José interpretando um sonho. O sonho também traz uma visão. Por quê? Porque quem teve essa visão não foi o servo de Deus que estava acorrentado lá nos cárceres, foi o próprio Faraó. Mas quem solucionou a visão? Faraó tem visão, mas ele não pode interpretar e tampouco discernir. E aí que é o problema. Aí que é o problema. E por que Deus deu a visão a Faraó? Por que foi para ele? Para ele se assustar e tomar José, tirar do cárcere. Tudo é um planejamento divino. Deus poderia dar a visão a José. E José fala, olha Faraó, vai acontecer assim, assim, assado, como Jeremias fez com o povo de Israel. Mas ali que Deus fez ao contrário. Olha como Deus é inteligente. Gente, a inteligência do Senhor. Vocês viram a inteligência de Deus? Você viu o que ele fez ali? Ele fez Faraó ter a visão. E fez o outro interpretar a visão. É um Deus tão poderoso para sair do cárcere, para ser edificado em cima dos seus irmãos que estavam lá vivendo a chocarrice. Eu vi as estrelas, eu vi o sol. Você está brincando que você viu 11 estrelas curvando a você? Aquela profecia da mesa da manhã, do café matinal, ia se cumprir naquele momento. Então, visões de Deus não trazem discórdia, não trazem facções, não trazem contenda. Visões de Deus não trazem rebelião. Por favor, eu tive uma visão. Se você teve uma visão comigo, liga para mim e oculto. Você não vai jogar na internet. Qual é o motivo? Foi Deus que te mandou jogar na internet? Se foi Deus, está totalmente fora da Bíblia Sagrada. Foi Deus que mandou colocar na internet a visão que você teve de mim? Não. Se foi, você tem certeza? Deus falou, posta no YouTube. Então é muito complicado. Agora, internet, quem tem boca fala o que quer, né? E cada um tem sua conta e faz o que quer, mas toma muito cuidado no YouTube com visões, Facebook com visões. É muito sério isso daí, né? Muito, muito sério, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, igreja, quando Davi peca contra Deus também, ninguém sabia, mas Natan teve a visão de Deus. Então foi lá e exortou Davi. Igreja, preste bem atenção uma coisa, preste muito atenção. Eis que vejo o céu aberto. A visão de Estevão, aquela visão de Estevão já não era mais espiritual, era uma visão real, porque ele estava entre o corpo físico e a sua alma saindo para o mundo da eternidade. Quando ele diz, eis que vejo o céu aberto, e à direita de Deus o Todo-Poderoso, se você olhar aquela frase, você começa a tremer e temer. Você começa a ver um Deus sentado, o advogado da sua direita, um discípulo sangrando por não ter mencionado visão. Não, ele só pregou que Deus colocou o teu filho e Jesus que vocês crucificaram era o Messias e vocês mataram o Filho de Deus que tiraria o pecado do mundo. Que não sentaria depois da cadeira de Davi, como foi mencionado os profetas. Mas essa cadeira de Davi era um outro reino, porque Davi era o rei de Israel. Agora Jesus, ele tomaria a hierarquia de Davi, seria em cima do Senhor Davi para o mundo celestial. Então Jesus ainda continua sendo o descendente de Davi, mas não para reinar nessa terra. E aí foi que eles não entenderam. Aí eles crucificaram Estevão, jogaram Estevão para fora, colocaram Estevão, apedrejaram Estevão, sangraram Estevão. Então, o que nós devemos entender? O que devemos tomar muita atenção? É sobre o fato que é muito questionado nos dias atuais. Meu Deus, essa visão é de Deus ou ela não é? Se não trazer edificação, se não trazer arrependimento, se não trazer unificação para a igreja crescer, para ela ser melhor e para ela fugir do erro e da maldição do mundo, essa visão é maligna e é dos próprios corações dos homens. Ainda mais postar na internet, porque aí está jogando o seu irmão à deriva. Imagina, vou escolher uma pessoa aqui, deixa eu ver, vamos ver, Terezinha Fusati. Irmãos, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu vi a Terezinha Fusati no inferno, eu desci até lá. Ela tinha um chifre. Ela tinha um chifre, é a Terezinha Fusati. Eu vi a visão. Tá. Visão dos profetas teve o começo da visão, o meio da visão e o que seria o final. Vamos colocar, tem a visão da irmã, falei no meio qual foi a visão, e o final, o que será? Vou deixar ela com o chifre?
Vou deixá-la com chifre? Não. Vou fazer o que Paulo disse, alertá-la. Vou pegar a Terezinha, por favor, eu não vou postar na internet não. Eu vou aqui, vou dizer para a senhora que eu vi a senhora assim. Então Deus, eu acho que requer mais da senhora, com muita mansidão. Porque o Espírito que me deu essa visão é amoroso. O Espírito que me deu essa visão, ele é celestial. O Espírito que me deu essa visão, ele traz uma colaboração, né, de intervenção do mal dentro da consciência da igreja, dentro do meio da igreja. Ele é amoroso. Ele não trouxe a Terezinha para ser condenada no meio da igreja, não. Ele trouxe para alertá-la, para tirá-la do fogo eterno. Mas não. Hoje é um contra o outro. São visões malignas que a igreja está vivendo. Nós estamos vivendo obreiro falando que tem visão com o outro, não sei o que tem com o outro, visões. Mas o que Deus requer dos homens para ver o necessitado na rua e ir por todo mundo, quebrar a cara, ser queimado, viver igual acontecendo em Moçambique, ninguém tem essa visão. Ninguém tem essa visão de separar para Deus. Ninguém tem essa visão de unir as forças para que, como aconteceu com os apóstolos, essas visões que Deus dava para a igreja. Como eu disse no começo do vídeo, as visões eram para fortalecimento do reino. Eram todos unidos para santificar e ir atrás das almas com coragem e com pudor. Essas visões só estão trazendo homem contra homem. Reino subdividindo reino contra reino. Destruição em massa. Discórdia, contenda, malignidade e detração. E muitas ovelhas ficando loucos. Em quem eu acredito? O que aconteceu? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Jesus falou assim, o reino de Deus não se consiste nem ali e nem aqui. Então hoje está assim, eu tenho Jesus. Aí o outro aparece, ele não tem não, quem tem sou eu. Aí aparece a irmã, xarabacanta, assim diz o Senhor, vocês estão brincando com o meu Deus que eu sirvo. Aí outro personagem entra, não, isso daí não é de Deus não. Deus falou comigo, esses caras não tem nem irmã, nem irmão. É um monte de personagem. Estão rasgando Jesus. Um pega pela perna, puxa aqui, Jesus está aqui. O outro puxa lá pelo braço. Não, Jesus está lá. Não, Jesus não está nesse canal, ele está no outro canal. Agora ele foi para lá. Agora. Vamos lá, todo mundo. Não, Jesus foi lá para o pastor. Vamos lá, pastor. Não, Jesus saiu do pastor. Não anda mais com ele. Jesus está lá com o seu marido. Vamos lá no marido. Então nós não sabemos onde está Jesus. Todo mundo tem, mas está uma briga. Não, o verdadeiro está aqui. Não, lá eu falo, aquele ali, aquela ali, Deus me deu uma visão que aquele Jesus, não, ali não tem Jesus não, ali ele não está ali não, ele está aqui, ele estava aqui até agora, estava aqui, nós almoçamos junto, cadê Jesus? Ele estava aqui, não, ele fala comigo, eu falo com ele, nós somos amigos, eu tenho a visão de Deus, eu estou tendo visão de Deus, você está explicando brincadeira? Oxi, acorda para a vida. Não, acabou de ir para o canal, já não anda mais com o pastor Júlio, eu tive uma visão que ele não anda, ele está para cá. Então a gente está ficando louco. Mas quem será que tem Jesus? Quem será que está falando a verdade? E aí por isso que tem a palavra de Deus, para você entender, para você abrir os seus olhos e ver que as coisas de Deus, elas só tem um conteúdo, elas só tem um tema, elas só tem um sentido, elas só tem um alvo objetivo. Então é nessa hora que você vai entender quem é o verdadeiro Jesus. Vocês estão entendendo? Quem é o verdadeiro? Eu não falei ontem para vocês que eu estava dentro da Cracolândia, pegando 3 caras da Cracolândia, cheirando fezes, abracei meu terno, ficou cheio de bosta, cheio de merda meu terno, eu fui fedendo bosta do carro, eu coloquei o ar-condicionado, vim embora. Quando eu fui ver o comentário do vídeo, vai se converter. Olha só, eu dei a minha vida, peguei uma alma, dei banho na alma, dei comida na alma, levei para a clínica, o pessoal da clínica lá está me assistindo, agora Deus abençoe vocês, sejam fortes. Eu fiz de tudo que Jesus me mandou fazer, vai se converter. Mas esse cara que mandou converter, ele estava sentado. Então é por isso, igreja, é por isso, para essa desgraça que está acontecendo, é por isso que o povo está se desviando. Porque o que é verdadeiro para fazer, ninguém faz. Mas quando você faz, você é falso. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Quem já passou? Quem já passou por isso? Quem já passou? Entendeu? Quem faz o que Jesus manda é aborrecido, é escarnecido, em casa não presta, é caluniado, é defamado, é odiado. Jesus falou isso. Mas esse bando de visões estão vendo Jesus aonde Jesus não está.
Se eu tenho Jesus, eu faço o que ele me mandou. Se eu tenho Jesus, eu não tenho fé, eu tenho obras também. Então essa é a visão verdadeira. Então não deixe nenhum profetinha te enganar, porque os últimos dias são visões mentirosas. E isso, a Bíblia menciona que Deus há de condenar sim. O fator da condenação será breve. O fator da condenação será tenebroso. Olha só, olha como... É muito forte. Então foi revelado o mistério. Daniel, numa visão de Daniel 2,19. Então Daniel louvou o Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando Daniel recebe a visão, sabe o que ele fez? Ele louvou a Deus. Esse pessoal nem fala como começa a visão. Eles falam, eu dormi, aí eu fui, alguém me levou embora. Daniel chegou e louvou o Senhor. Pode ver que as pessoas que têm visão não falam, e aí eu caí aos pés. Não tem isso. Quem já percebeu isso daí? Isso aí é verdade. O João pegou, ele se dobrou. Eu caí como morto. Isaías, então, eu caí como morto. E quando Ezequiel não riu que eu vi os olhos, eu tremi, temi. Não, eles falam, então, eu fui arrebatado e saí do corpo. Eles não falam que Jesus, eles não se prostrou, eles não falam assim, irmãos, eu estava em casa, aí Jesus apareceu para mim, eu me prostrei aos seus pés. Não tem isso. Não tem essa parte. Imagina Jesus aparecer para você, você vai ficar em pé. E aí, qual que é a fita? Você vai se dobrar. Daniel louvou a Deus. Você é o rei, você é apenas o seu servo. Não tem isso, as visões não começam assim. Se Jesus aparecer para você, automaticamente, ele simplesmente começa a dizer, Jesus apareceu para mim e disse, filha, eu vou te levar a um lugar. E eu prostrei aos seus pés, eu adorei. Não tem nada disso. Começa de um jeito tão fácil, né? Eu fui para vir aqui e apareci lá. Aí Jesus me apareceu, eu andei com ele de mão dada, né? Fazendo igual a irmã falou aqui, chorando, a irmã. Olha que grave, olha que grave uma coisa dessa. Eu fui vítima, e está no YouTube esse vídeo. Olha que grave. A irmã me pega, vai até o inferno com Jesus e vê eu pegando dinheiro de tráfico. Ou seja, eu estava no tráfico, fui lá buscar o dinheiro com os caras do morro. E aí, qual que é o bagulho aí, mano? O barato fechou aí, legal aí? Um caderninho, peguei o dinheiro do tráfico para comprar cesta básica e dar para os pobres. Olha que loucura que essa... E falou que Jesus falou para ela, olha o que ele está fazendo. Gente, olha que loucura esse Jesus aí, eu dou um tapa na cara dele. Esse Jesus não é o meu, eu não obedeço esse Jesus não. Olha que loucura. E chorando na mídia. Depois falou que fui ao céu, que ele me pegou. Mentira, que não aconteceu isso. Então, você tem... E não se retrata, não explica, não me mostra qual é o traficante, qual é o lugar. Então, olha que loucura. Olha que loucura. Visões. Então, o pastor falou que tem 10 visões comigo, 10 visões. Então, mas por que não vemos o mendigo? Por que não vemos as crianças na favela com fome? Por que não vemos, meus irmãos, os nossos irmãos morrendo na fé? Qual é a igreja? Cadê a igreja do Senhor? Com aspecto de vitória, com visões dadas pelo Todo-Poderoso Deus, trasladando uma igreja poderosa na terra. Cadê as visões proféticas? Cadê as visões de fortalecimento para que todos se unem em um só propósito? Cadê esse tempo? Que saudade desse tempo. 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 Se vocês for analisar bem, quando Moisés ele vai até lá em Êxodo 3:3, ele vê a sarça ardente, ele tem a visão com Deus. Se você pegar, Deus se colocou numa sarça, lógico que também se Deus aparece para ele morrer. Então, uma sarça ascendente. Deus desceu como fogo. Se você vê Moisés ali, qual que foi a visão que Deus deu para ele? O meu povo está cativo. Pega o teu cajado e vai libertar o povo, porque esse povo é meu. Gente, você não vê outra visão, você não vê visão de contenda. Pra você ter uma ideia, Paulo não teve visão contra o rei Agripa, não teve visão contra Herodes, e era inimigo de Paulo e do Evangelho de Cristo. É engraçado que as visões de Paulo não trazem dissensão nenhuma. Quando ele fala das visões, ele foi ao terceiro céu. Eu vi coisas inefáveis. Então toma muito cuidado. Em Ageu também, exatamente. Lá em Ageu fala muito sobre as visões. Toma muito cuidado, gente, por favor, em nome de Jesus eu peço para vocês. Né?
Então, eu tomo muito cuidado. Quando o Paulo teve a visão lá aquele homem pedindo atenção na Macedônia, eu falei no começo do vídeo. Gente, muito bem. Olha, Ezequiel 13,16. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vem para ela a visão de paz, não havendo paz, o seu Deus, esse daí não é profeta. Então, gente, por favor, cuidado com as visões que vocês estão tendo. Se é de Deus que Deus te deu, ou se foi um demônio que te acordou na madrugada e te colocou uma visão. Tome muito cuidado. Se você teve uma visão contra um parente, um amigo, eu tive uma visão com ele, pode ter certeza. Chega lá e pergunta, ora Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Com certeza Deus vai mandar você até a casa dele. Deus vai mandar você orar por ele. Deus não vai querer que ele morra. Gente, é muito sério isso. É como aconteceu, as pessoas estão matando. Deus mandou matar. Gente, pelo amor de Deus, Deus não mata mais ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso. Que blasfêmia é essa? Deus não mata ninguém. Acabou a graça. O sangue. O sangue é muito maior do que a sua própria vida. O sangue da graça. O sangue da nova aliança. Gente, acorda, abre a cabeça. O sangue não veio para matar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não é tempo de dente por dente. Igual o cara que morreu no monte, um monte de ladrão vai assaltar o ladrão vai assaltar lá no poço, ele cai, Deus matou o cara e morreu de ataque cardíaco, porque assaltar bate o coração, gente, dá infarto. A maior adrenalina que tem no assalto, vocês não assaltaram, vocês não sabem. Se eu ficar 2 dias virado e assaltar, eu posso cair para trás. Adrenalina, o choque do assalto. Você cai duro para trás. É o salário do pecado. Deus não vai matar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Deus não tem prazer na morte do pecador. Jamais, gente, pelo amor de Deus. Ele falou, se tem um inimigo, ore para os seus inimigos. Orem por eles, perdoa eles. 70 vezes 7, não faça mal algum. Pedro, baixa a bainha, Pedro. Abaixa a espada, Pedro. Irmãos, Jesus falou, se o meu reino fosse aqui, eu mandaria meus anjos matar todos vocês. Então pare de falar que Deus está matando as pessoas. O salário do pecado é a morte. Isso já é uma lei divina. Parem com isso. Parem com isso. Tem irmãos que falam, tem uma visão que Deus vai colocar você no leito. Misericórdia. Eu não vim pelo amor, não vim pela dor. Isso não existe. Deus não dá paulada, não quebra a perna de ninguém para converter. Não é por força nem por violência. Assim diz o meu espírito. Acorda, meus irmãos. É mentira desses demoniados. Não vim pela dor. Vem pela dor coisa nenhuma. Você levou uma pá de tiro. Você ficou sabendo que você ia morrer. Você veio para a igreja para se esconder, rapaz. Muitas vezes é isso. Dá licença. Eu vim pela mentira. Deus não espanca ninguém para servir. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor de Deus. O convencimento, para que o Espírito Santo está aqui? Para convencer. Para convencer. Deus não vai vir pela dor o quê? Se Paulo ficou cego é por causa da luz de Deus. Não foi porque Deus colocou cegueira em Paulo, não. Se ele caiu do cavalo, lógico que vai cair. Um cego dentro do cavalo, como que ele vai cair? Não foi aí, eles usam esse termo de Paulo. Gente, vocês usam esse termo de Paulo, de Saulo de Tarso. Ele caiu por causa da glória da luz que ele olhou. Ele ficou cego, a luz é muito forte. Agora, são consequências. Para de falar que vem pela dor, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentiroso. Isso é antibíblico. Não faz isso. Não faz isso. Não faça isso. Estou aleijado, vim pela dor. Então manda Deus te curar para você levantar agora. Já se arrependeu? Então essas visões malignas, esse tempo de destruição, essa bagunça que está acontecendo no Evangelho brasileiro. Que destruição maligna. Que situação tenebrosa que a igreja está vivendo. Então, o que nós estamos vendo? Visões. Isso é visões. Isso é visão. Quando Deus dá uma visão, Ele diz, olha, eu estou tendo uma visão aqui, ó, você morto com 3 tiros ali. Pode ter certeza.
Se Deus der essa visão e a pessoa se arrepender, esses tiros não vão acontecer. Mas também se a pessoa não se arrepender, se for de Deus, vai acontecer. Mas também se não acontecer, mentiroso, profeta mentiroso. Profeta mentiroso. Vemos esse tempo, gente, pelo amor de Deus. Lá em Atos 9:12, que fala que Paulo teve a visão, o dom de ter visão. Por favor, para com essa bagunça. Deus não mata ninguém, não espanca ninguém para servir. Isso é amor? Ah, não vim pelo amor. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, onde? Não, eu quero que vocês me dão o tema. Onde está escrito isso na Bíblia? Que eu não sei. Eu não vi esse versículo ainda. Eu não cheguei a ver. Se você me mostrar, eu acho que eu vou começar a aprender, porque eu não conheço esse versículo bíblico. Se não vem pelo amor, vem pela dor, isso é mentira. Você veio depois que você aprontou, porque você aprontou e viu que realmente não tinha como continuar. Senão o chicote ia estralar para o seu lado, aí você veio para a igreja. E outra, aconteceu, eu fui preso, levei tiro porque você foi procurar. Se ficasse na igreja, ficasse em casa com a família, você não ia levar tiro. Tá bom? Ah, mas aí, não, nada a ver. Suas escolhas, suas ações. Suas ações, suas consequências. Então, por favor, visões essas, Deus, o dia do juízo final, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Vocês tomam muito cuidado com o que vocês estão fazendo com visões. Porque no dia do juízo, vou colocar um exemplo, você que está em casa. Você gostaria que eu falasse do seu nome para outra pessoa sem você falar nada? Você gostaria? Eu estou perguntando para você. Você gostaria? Vai, igreja. Eu não falei nada e você falou o que eu falei. É isso. No dia do juízo, o chicote vai estralar. Vocês ganharam inscritos, ganharam fama em WhatsApp, colocaram sua visão nos WhatsApp, ganhou o mundo. Vai ser tenebroso. Se Deus não poupou os profetas de Israel, quanto mais você. Pare de fazer coisas que Deus não falou. Gente, olha, tá fácil de... Gente, tem pessoas que têm uma ligação com Jesus que é impressionante. Deus falou comigo. Pô, toda hora Deus fala com o cara. Pô, Deus falou 5 vezes com Abraão sendo amigo dele, cara. Como que pode? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Olha, falou de novo, acabou de falar de novo. Eu escutei de novo. Agora não era Deus, não, agora é Jeová. Não, agora não, é Jesus. Agora foi Jesus que falou. Peraí, agora não, agora é o anjo Miguel. Fala, Miguel. O Miguel e o Gabriel estão discutindo que eles querem falar. Calma, Miguel, deixa o Gabriel falar. Quieto, Gabriel, agora Jesus quer falar. Jesus está falando. É uma bagunça. Imagina um Deus sentado no trono. É muita falta de temor, gente. É muita falta de temor. Imagina um Deus sentado no trono. Segundo a Bíblia diz que... Gente, eu não fiz pum não, agora da cadeira aqui na parede. Olha, imagine Jesus sentado no trono, Deus sentado no trono, um raio de trovões caindo nos seus pés. Plá, 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 plá. Os anjos tudo assim, com a asa tampando aqui, o olho, tampando a boca, os pés, tudo assim. Nem com os anjos ele fala. Os anjos ficam só em prontidão. Os 24 anciãos jogando a coroa, né? Gente, um temor. Fala sério, gente. Fala sério pra mim. Fala sério um negócio desse. Raios, trovões. Blá, 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 blá. Os anjos tudo com medo, assim, tremendo. Os anjos ficam assim com as asas, ó. Ó os anjos com as asas. Tremendo, ó. Com a mão no olho, ó. Ó. Com as asas tremendo. Os anjos ficam tudo tremendo. Cheio de brasa viva do trono, serafins tudo rodeando com muita excelência, olhando para baixo com temor a Deus. Jesus sentado com muita excelência, olhando e reinando. Agora você fala que toda hora Deus está falando com você. Para com isso, misericórdia. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó o pum aqui, ó. Esse é o pum artificial. Então, gente, por favor, em nome de Jesus, tenha diplomacia do quem é Deus. Parem de falar que Deus mandou, Deus mostrou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Parem com isso. Parem com isso. Vocês vão enlouquecer o povo. Deus ficou 400 anos sem falar com o teu povo amado, Israel. Agora toda hora Ele está falando com você. Toda hora Ele está te revelando. Irmão, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E você percebe uma coisa, quem tem mais visão e revelação, que menos faz o evangelho na terra.
é os que menos panfleta, é os que mesmo pregam contra o pecado, é os que não batem de frente, os que não faz favela, os que não faz presídios, os que não faz hospitais. Entende? Cadê o povo no hospital? Cadê o povo no hospital numa Covid dessa? Não era para estar agora a igreja nos hospitais? Visitando os familiares? Então, é os que menos fazem. Mas tem visão toda hora enquanto as almas estão morrendo. Cara, irmãos, eu falo cara para vocês chamar a atenção de vocês. Irmãos, como que pode? Da onde está saindo tanta visão disso aí? Misericórdia! Misericórdia! Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, quando o Samuel teve aquela visão, você viu que ele ficou tremendo. Ele falou, meu Deus, eu não vou relatar essa visão para Eli, cara. Lá em 1 Samuel 3,15. Irmãos, as visões de João no Apocalipse, Deus mostrando a sua ira. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você sabe como tinha chamado esse dia de falsas visões? Dia de alvoroço. Dia de alvoroço. Ia acontecer, aconteceu. Irmãos, o negócio está tenso, cara. O negócio está tremendo. Não, e eles afirmam que foi o próprio Deus que falou. Uma vez o irmão falou para mim, Deus acabou de me falar, acabou de falar comigo. Eu perguntei para ele, como que é a voz de Deus? Eu escutei audível. Eu perguntei, como que é? Aí todo mundo ficou calado. Queria saber. É o som de muitas águas? É o som de um estrondo, como fez com Jesus lá, quando ele foi batizar, este é meu filho, pá, que eu tenho muito prazer nele. É muito sério. Visões do YouTube, vocês que têm visões, vocês estão de brincadeira. Você está trazendo o povo à discórdia, um contra o outro, cara. Visões, visionários do YouTube, tomem cuidado. A irmã não falou, não, a irmã falou, olha aí, a missionária Nathalie, né, que ela chama, essa mulher me falou que eu ia ser preso nesse ano agora, no começo do ano. Falou que me viu preso. Às vezes eles não interpretam o sonho. É isso que é engraçado. Eles não interpretam as visões e aí eles vão falando se é de Deus ainda, né? É o sonho do diabo me prender, né? Viu preso em fevereiro. Agora já estamos em quê? Então já está no final do ano, poxa. Ele vai ser preso. Falou ainda. Já tem um ano já, né? Eu vou ser preso. A visão que Deus deu, que eu vou ser preso. Para que Deus ia mostrar para ela que eu ia ser preso? O que ela podia fazer? Ele é advogado? Não é advogado. Ele vai ser preso. Parece que Deus é fofoqueiro agora. Misericórdia, Senhor. Você sabe o modo do que eu estou falando aqui. Tem muito temor, Senhor. Ele vai ser preso aquele ali, vai ser preso aquele ali, vai cair. E as visões? E essas visões de hoje? Tive uma visão que ele vai cair. Pô, brincadeira. Olha que visão demoníaca. Que visão desgraçada. Que visão desgraçada. Essa dá uma vontade de... Essa é a pior visão que tem. Eu tive um sonho que vai... Por que então que você não ora por ele? Por que você não anda com ele 24 horas para ele não cair? Ele vai cair. Misericórdia. Vai cair coisa nenhuma. O sangue de Jesus tem poder. E eu tive uma visão que ele vai cair. Eu tive uma visão. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Que Jesus é esse? A Bíblia diz, orarem pelos outros, suplicar a misericórdia com os outros, para que todo mundo não se perca. O que é isso? O que é isso? É um bando... Irmão, a pior visão. É a pior visão que tem. É a pior visão que tem. Né? Então, filho do homem, eis que os da casa de Israel, a visão que ele tem é para muitos dias e ele profetiza de tempos que estão de longe. Ezequiel 2:27. Tá vendo que eu falei no começo? As visões é à frente. As visões é para se preparar. A visão é que tá vindo os filisteus aí arruinar Israel. Cuidado. Então, irmãos, igreja do Senhor, igreja, se você teve uma visão, eu vou falar uma visão que eu tive, que toda visão tem que cumprir. Eu estava em casa, lá em Minas Gerais. Eu tive uma visão de Deus.
eu vi a igreja, só o painel da igreja, contei já no YouTube, só o painel. Eu vim tirando tudo, eu falei, Natan, é o seguinte, essa igreja vai embora daqui de Minas. Misericórdia! Eu contei isso para os obreiros que ia expulsar o demônio, que achou que estava endemoniado. A igreja estava lotada, só na internet estava dando 5.000 pessoas ao vivo assistindo. Tava uma benção, chamou a atenção de BH, todo mundo de BH inteiro ia para lá para ser curado. Vocês acompanhavam os cultos ao vivo. Eu com minha salinha bonitinha, com meu ar-condicionado, a crente com a salinha dela, a salinha de reunião, tudo bonitinho, a igreja perfeita, bonitinha, parede pintada, coisa mais linda, 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 aquela igreja linda. Eu falei, eu tenho que ir embora daqui, cara. Como assim? Tá tudo bom, vai ter que ir embora? Como assim, cara? Eu chamei todo mundo na reunião e falei, pessoal, Deus me deu uma visão. Eu tenho que ir embora, eu tenho que fechar essa igreja. Meu Deus do céu, quase apanhei lá na reunião. Irmão do céu, olha, eu quase apanhei, falei, o outro é o diabo, pastor, vigia, pastor, é o diabo. Aí Deus me deu outra visão. Eu tive a visão que eu vim para São Paulo. Essa visão eu contei. Lembra que eu contei lá em BH que Deus ia me dar uma clínica em São Paulo? Quem lembra disso? Que eu ia cuidar da Cracolândia, que Deus ia me dar um Pedrinho para batizar. Eu falei pro Lucas 2 anos antes. Falei, o Pedrinho vai ser meu, o Pedrinho eu vou batizar ele, na minha mão eu vou batizar. E eu nem conheci o Pedrinho, conheci na zona, encontrei ele na esquina, Pedrinho Matador, lá na leste. Falei, Deus falou, olha aí, ó, pode pegar. Falei uma vez só com o cara baixou a cabeça na caminhonete e foi com a clínica. Parecia que já estava tudo preparado. Nem insisti no Pedrinho. O Pedrinho falou, isso eu vou. Ele nem, né? Então assim, tudo que Deus... Aí eu tirei as coisas, vim para São Paulo, aconteceu tudo que Deus falou. A clínica está lá, batizei o Pedrinho, peguei amizade com pessoas aqui em São Paulo, do crime, para converter eles para Jesus. Tudo que Deus me mostrou aconteceu em São Paulo. Então são visões. A crente também teve a visão, né, que ia acontecer vi um carro batendo na minha casa. Ela avisou isso, a visão que ela teve aconteceu. Então, irmãos, Deus ele fala, o carro batendo, mas ele fala, então se prepare que isso vai acontecer, mas sejam fortes. Não que vai quebrar não. Um aviso, que eu disse no começo, um aviso. Então tomem cuidado, gente. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Visões é um dom do Espírito, como eu falei no começo, Atos capítulo 2. Receber o Espírito para receber o dom do Espírito, que é o quê? A conversão, o arrependimento e os dons de Deus dados nesses últimos dias. Visões, revelações, cura, profecias, e o melhor dom de profetizar que Paulo diz. Então, que é o de profecias e visão, é quase o mesmo ato. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, gente. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Tome muito cuidado, porque esse negócio de falar que viu, que Deus mostrou, é muito sério, cara. Você vê, Jeremias falou, né? Ninguém acreditou. Israel foi para a Babilônia, 70 anos de cativo. Sabe o que aconteceu lá? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel foi também junto, nessa prisão, porque foram todos cativos, né? Então foi lá e o Nabucodonosor falou, vamos pegar todo mundo, pegou criança, jovem, amarrou todo mundo, levou todo mundo embora, quebrou o templo, destruiu os muros de Jerusalém, que Neemias tentou consertar, uma bagunça. Sabe o que aconteceu lá em 1:17? Aí começa o escritor dizendo, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento inteligente de todas as letras e sabedoria, mas para Daniel, Deus deu entendimento em todas as visões e sonhos. Gente, se Deus dá visões para você, Ele vai te dar um entendimento, gente, pelo amor de Deus. Eu não entendi, só um caso à parte, como eu falei, de José no Egito com o faraó, que Deus deu visão ao faraó para ele não entender, para que José saísse da cadeia. Deus jamais vai dar visões para vocês falarem, mas eu não entendi. Parem com isso. O que aconteceu lá na casa de Belsazzar? Estava lá com os utensílios do templo, se prostituindo e se embriagando lá com seus mestres doutores. Mené, Tekel, Parsim, uma mãozona. Por que Deus fez isso para Belsazzar? Para tirar Daniel. Para exaltar Daniel.
Mené, eu vi uma escrita na parede. Chama os doutor. Não, tem Daniel. Alguém me chamou aqui? Ah, lá em 1,17 de Daniel, a gente estava falando que eu tinha visões e sonhos e tinha que interpretar. Sabe isso aí? Foi pesado. A tua balança, Belsazar, foi pesado. E olha quando você achou assim, fala, acabou teu reino. Deus matou Belsazar. Matou. Matou e matou bonito. E a visão foi para quem? Não foi para Daniel. Daniel poderia ser um profeta e falar, havia uma visão sobre o reino. Foi... Não, ele falou, vou escrever lá na parede que vocês estão fazendo com o terceiro templo, que vocês roubaram lá, através das profecias de Jeremias. Igreja, acorda. Acorda. O diabo está furioso me ouvindo agora. Está furioso. Está furioso me ouvindo aí. Tem pessoas em casa vendo esse vídeo aqui, está se arrepiando. Tem demônio falando na cabeça, não é isso não. Sai fora que é herege. Está aqui no seu ouvido aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele foi descoberto. Quando o homem de Deus ele anuncia a verdade, os demônios falam, não acredita não, sai fora dele, vai, vamos tirar daqui, vamos sair daqui do vídeo, vamos assistir pegadinha, ó, aí vem a criança tocando, mamãe, a criança tá quietinha, mamãe, começou a se acordar de você, tem certeza que o carro já começou a fazer barulho, você acorda, o marido já começou a ficar bravo, é assim, é um negócio impressionante, quando abre a verdade, é uma bomba, né? Então é isso. Daniel, ele tinha essa interpretação. Então vocês entendam, se não trouxe edificação para o povo, se não... Gente, esse negócio de ter visão, eu ter visão de você, colocar na internet, não é de Deus, gente. Não é de Deus isso daí, pessoal. Isso é para ganhar inscrito, acorda, abre os olhos, abre os olhos. É para ganhar inscritos, é para trazer o povo para si. Isso é tudo por marketing. Eles usam o nome de Deus, da visões para brigar por internet, para quem tem mais inscrito, para quem vai ter mais seguidor, para quem tem mais ofertante, para quem tem mais dizimista. Vocês não lembram que quando o Valdomiro Santiago e Edir Macedo começaram a brigar? Pode pegar na internet. Um demônio caía lá no Valdomiro. Quem é que é aquele cara da mão assim? O Edir Macedo é meu. Aí caiu o demônio de Macedo. Ah, o homem do chapéu é meu. Ô, gente, era uma bagunça, meu Deus. Quem lembra disso? Quem lembra? Era uma bagunça, cara. Saiu até no jornal, que vergonha, cara. Caiu um demônio lá no Valdomiro. E aí, e a igrejinha lá, você gosta? Ela é minha. Ele é meu. Aí o Edir Macedo expulsou o demônio. E o cara do chapéu lá. Ah, aquele chapéu é meu, eu que dei pra ele. Vocês estão entendendo? Usando demônios para ganhar o quê? Dizimistas. Quem lembra? Todo mundo lembra disso aí. Até hoje acontece isso. Entendeu? Então, colocando demônio, usando demônio para ofender o seu irmão. E ainda fazem isso. Tem pessoas que expulsam demônio, sabe o que eles falam? E o Júlio César? Aconteceu na Deus é Amor. Vou contar uma experiência para vocês. Um tal de João, lá do Centenário, você está me ouvindo, foi você, o diácono João. O cara começou a me odiar do nada. Eu em casa com a Camila, tranquilo. Aí eu fiquei sabendo, vai vendo o que aconteceu, pra vocês verem que não é brincadeira. Só que eu tô falando verdade. Meu pastor, eu chamo ele prova. O cara foi numa casa, o demônio, não sei o que tem, ele tá dominado aqui. Eu dominei o demônio, eu te odeio. E o Júlio César, ele é seu? Você acredita nisso, gente? O Júlio César é seu também? Ele falou, não, o Júlio não é meu, o cara nem me conhecia. Sabe o que aconteceu na volta? A Kombi capotou com todos os irmãos dentro. Você sabe que isso daí? Sabe que isso? Devia consultar Deus, se é de Deus ou não, vai consultar o demônio. Olha como os crentes estão cada dia mais tenebroso. Devia consultar o Senhor. Estão fazendo Saul levantado igual aconteceu com Samuel. Não, desculpa. Igual aconteceu com Saul, foi levantar Samuel depois da morte. A Bíblia diz que Samuel veio de baixo, ou seja, veio do inferno. Visão forte. Foi consultar um demônio para saber se era de Deus ou não era. É impressionante a cegueira espiritual, né? Capaz do demônio mentir ali e falar, ele falou de você, aí começa a brigar. Eu vou estar em casa, o cara vem com um monte de fuzil em cima de mim, eu vou saber o que o cara está vindo. Vocês estão entendendo? Então é isso que está acontecendo, né? Teve também uma portuguesa que disse que sonhou comigo sangrando. Ela fez um vídeo, falou que meu dedo estava sangrando, que eu fiz um pacto com o diabo.
Eu não lembro de ter feito pacto com o diabo nenhum. Eu não lembro. Jamais. Primeira vez, uma vez só que eu fui na Umbanda, eu sentei no colo do cavalo, o cavalo disse assim para mim assim, ó, sai do meu, vem, senta no colo. Aí ele fechou o olho, ele deu uma tragada, o cavalo é o cara que recebe, foi dentro de uma mata. Ele deu uma tragada, no charuto lá, aí ele olhou para cima, ele falou, começou a gritar, saia daqui, que você não é meu. E isso eu ainda usava crack, isso aí foi em 99, 99. Era um moleque. Eu lembro disso como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Porque eu vi o pai de santo no mato, eu falei assim, olha, vou fazer um corre ali. Eu conhecia ele, foi eu esperar ele fazer a oferenda dele, eu vou pedir 10 emprestado. Para dar um tiro na cocaína. Moleque, para não assaltar, para não fazer loucura, madrugada, descer um monte de champanhe, um monte de mulher de branco. Foi eu esperar, aí eu fui e tive que participar. Aí aconteceu esse daí. Então, se você vê, é isso daí. Então, você me pega, as visões deles são tenebrosas, são terríveis. O André, o cavalo o André, até hoje ele reside lá no bairro. Então, se você vê, são visões tenebrosas, são visões malignas, maléficas, tenebrosas. E a igreja está sempre retrocedendo, sempre para trás, sempre para trás. Né? Para você ter uma ideia, cuidado com esse negócio de também irmã vindo vestes no inferno, tá? Isso é muito complicado isso daí também. Muito complicado isso daí. Muito complicado isso daí. Muito complicado, porque existe um demônio dando visões religiosas. Porque a religião matou Jesus. Os religiosos mataram Jesus. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. Muito cuidado mesmo. Claro que eu defendo essa doutrina, as vestes, comportamento, defendo no último. Mas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado de verdade. Porque a pessoa vê, sai de bico no inferno, a pessoa vê calcinha, a pessoa vê tudo lá, que foi tudo produzido lá, não sei o que tem produzido lá. Mas a pessoa não vê que ela está morrendo com o celular na mão e não lê Bíblia mais o dia inteiro na internet, o dia inteiro com o celular na mão. Ela não vê o celular no inferno. Ela não vê ela lá assim, ó, o dia inteiro. Ela não vê. É impressionante. E eu já vi, e já avisei vocês. Já avisei vocês em várias lives que o domínio próprio tem que começar. Senão, inferno com o celular na mão. Ninguém vê, cara. É como você vê os outros, mas não consegue ver eles mesmos. Igreja, cuidado com visões. Olha, já passei 1h12, pensei, olha que benção. Olha, gente, passou já 1 hora. Gente, 1 hora! 1h12, eu não acredito. Sério? Misericórdia! Gente, 1h12 de live. O que é isso? 1h12! Passou voando, meu Deus. Estou falando que não saiu da terra? Meu Deus do céu, passei de 1 hora e nem vi. Meu Deus, voou. Por que voa? O Espírito. É o Espírito Santo que traz a gente para o céu. A gente estava sentado aqui, mas não aqui, mas lá no céu. Meu Deus, gente. Impressionante. Muito impressionante. Mais de 1 hora. Olha, gente, parece. Eu pensei que estava começando agora o ensino. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Igreja, eu vou deixar uma palavra só para você ter um ênfase. Atos Apóstolos 10, 9 e 16. Olha que interessante que aconteceu aqui. Fica lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto as refeições estavam sendo preparadas, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. É aquilo que eu te falei quando o Espírito Santo ia tomar a casa de Cornélio. Você vê que, olha que interessante. Quando viajava, Pedro subiu ao terraço para orar. Então ele estava orando. Ananias, para Deus falar com ele estava orando. Então, toma muito cuidado. Suas orações estão sendo sinceras? Se elas tiverem sido sinceras, com toda certeza, Deus vai revelar a você o teu espírito, vai dar visões para você. Mas se ela não for sincera, porque este homem, ele deixou tudo. Este homem deixou a sua sogra, deixou
a sua mulher para fazer a obra de Deus. Esse homem era sincero. Esse homem sacou da espada da bainha e matou o soldado que ia prender seu mestre. Então era um homem diferenciado. Não fique com orações contrárias, orando com raiva do seu próximo, porque quem vai entrar na sua oração é o diabo te dando visões. Pega essa, tá? Pega essa. Então, igreja, outra coisa, quer ver uma visão falsa? Essa aqui, ó. Vamos separar os dízimos e ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa. Peraí que eu tenho que concluir aqui, então eu tenho que lembrar qual versículo, porque deixa. Peraí, vocês vão gostar dessa daqui. Essa daqui é muito forte. Meu Deus, teus lábios, sabe, de tanta raiva, cara, de verdade. Aqui, achei. Vamos lá. Nossa, que raiva que dá nessa parte. A falta de visão. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoe os seus filhos, que coopera de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria. Tá. O cara pega a oferta da senhora, pega o dízimo. Olha que raiva. É raiva. É raiva. Ó, o cara, você vem com o voto, entrega o teu dízimo lá. Trago aqui na frente. Aí vem a criancinha, o pai manda 20 reais pra criança, a criança vai lá. Entrega lá, filha, vai lá ofertar. Tá. Todo mundo oferta. Mas o cara não fala isso aqui, ó. Mateus capítulo 5. Pessoal, todo mundo contribuiu, mas não contribui ainda. O certo é o pastor fazer isso aqui. Assim sendo, se trouxer a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta aí e vai reconciliar com o seu irmão. Ninguém faz isso, cara. Não ensina o povo com aquela oferta, não, o dinheiro, você acha, o cara tá com R$1.000 lá, vai deixar no altar? Vai, coisa não pode, põe aí que Deus vai receber. Deus não recebe. Ninguém faz isso, cara. Eu não vi um pastor fazendo isso ainda. Eu fazia em BH. Tem um vídeo meu provando isso. Eu prego que eu vi. Tava lá e falei, não, quem tem não nem oferta. Cara, irmãos, igreja, ninguém fala isso. Às vezes o pai não brigou com o filho e tá lá ofertando, traga mais. Dinheiro. Mas ninguém fala isso. Vai reconciliar com o seu irmão. Então, é as visões que o povo está cego. Agora, igreja do Senhor, tome muito cuidado com as falsas visões. Tome muito cuidado com as falsas visões. Entenda, meus irmãos, que as coisas são sérias. O tempo é breve. Jesus está às portas. Então, se Deus não te deu nada, para de falar, eu tive uma visão, eu vi. Para com isso. Pare de entrar em Jeremias 14:14. Deus vai te matar, eu estou te avisando. Deus vai arrancar sua cabeça. Para com essa palhaçada. Deus vai matar você. Deus vai te matar. Entende? Fala, Senhor, Espírito Santo, não me deixa cair em falsas visões. Não deixa. Não me deixa. Você tem 13 minutos aí? Não saiam. Não saiam, porque agora a parte mais boa agora vem agora. Eu e meu suco de manga já tá quente. Vamos lá. Não saiam. Não saiam. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês.
Presta bem atenção. Você pode perder, você perde. Você pode perder a salvação da tua alma por causa de coisas pequenas. Olha o que tem reservado para você. Deixa eu pegar você com todo carinho aqui. Dá licencinha. Te peguei aqui. Calma que eu não vou zoar você não. Fica aqui bem quietinho aqui. Vou tirar aqui. Bem devagarzinho aqui pra vocês não se machucarem. Tá. Tá bom. Você tá bem? Tranquilo? Só tirei você aqui do suporte. Tá tranquilo aí? Tá, espero que não tenha machucado. Tá. Tudo bem. Então, tá preparado para chorar? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder isso aqui? E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas,
e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. E os seus servos o servirão.
e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Vai trocar? Querer se aparecer na igreja para cantar, para louvar, para ter visões, rodar igual um peão, igual louco dentro da igreja? Vai trocar isso de glória humana, buscar glória, ganhar inscritos, visualizações, mas e perder isso aqui? Perder a eternidade? Por visões que não edificam a igreja de Jesus Cristo, que maltrata o próximo, que faz o outro ficar triste. Cuidado, igreja. Não vale a pena. Então, que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Foi uma bênção. Você vai deixar seu comentário aqui, não vai? Tá certo. No mínimo 1000 comentários. Amanhã, não perca mais um dia de ensino, né? Então, toma muito cuidado hoje. Você anotou bastante aí. Visões de Deus, visões dos homens e visões de demônios. Então, dos homens e dos demônios. Dos demônios ele leva para o mundo espiritual e mostra mentira. Dos homens são visões dos seus próprios sentimentos e corações. Come muita feijoada e tem visão. E a visão de Deus é acima de tudo. Ela traz edificação, ela peça para o povo se arrepender, ela te dá uma visão futurística do que há de vir e do que há de acontecer. Então ela traz edificação, temor, arrependimento e santificação para o povo. Tá certo? Então que Deus abençoe. Deixe seu comentário. Amanhã, 7 horas, hoje a gente fez 7h30, eu também 7h30, nós vamos estar junto com vocês novamente no ensino maravilhoso. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, deixe seu comentário, quem gostou do ensino, quem amou o ensino, quem entendeu tudo. Faz, eu entendi, pastor, eu entendi. Então, quem entendeu, tá bom? Pegam e ali glorifica a Deus, porque Deus me deu a sabedoria, meus irmãos. Deus está alertando o teu povo, porque os demônios estão destruindo a igreja. Um contra o outro, visões mentirosas e bagunça de dissensão. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo fortaleça cada um de vocês e comenta aqui embaixo e já compartilha para alguém. Abraço, paz do Senhor, até amanhã. Deus abençoe. Glória a Deus.